Nota bem o seguinte. Então, é preciso notar. Nos últimos dias, haverá um período difícil. Então, queridos irmãos e irmãs, nós não estamos sendo enganados. Olha, quantos anos atrás, esta palavra foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, que Paulo escreveu. Que nos últimos dias, irmãos, irmãs, os dados registram exatamente que nós estamos indo para a conclusão de uma aliança. Aquela que Jesus disse: este é o cálice da nova e da eterna, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eu gosto de escutar Jesus falando isto, porque esta memória predita por ele está ficando esquecida, jogando no ralo. As pessoas não estão mais valorizando o cálice da bênção. E as pessoas também não estão revendo mais aquela ética, aquela honra. Livro de Samuel, capítulo 4, diz: eu honro aqueles que me honram e eu desprezo aqueles que me desprezam. E na profecia de hoje você ouviu que muitos lutam para destruir a minha igreja. E poucos são aqueles que lutam por ela. Mas eu estarei convosco e eu venho em breve. É uma notícia que a gente deve guardar no íntimo do coração. Que pode ser até uma loucura para muitos o que vocês viram hoje. Como foi uma grande loucura quando em 89 eu preguei um retiro aqui em Cianorte e eu dizia: virão tempos que as pessoas vão ter um radinho na cinta e aonde eles estiverem, eles vão comunicar um com o outro. Isso era uma loucura, isso era um antagonismo, isso não existia. Esse Camilota é louco, é um cara sem estudo que fala asleira por aí. Amados, olha aí, se não está concluído. Não é só um radinho hoje que a pessoa tem. Hoje a pessoa tem um mundo dentro desse quadradinho. Então é uma técnica assim muito valiosa. Mas por trás desses grandes valores vem os desvalores, vem o descumprimento da palavra. Então os dias se tornariam difíceis. O período de vivência seria difícil. E a Bíblia diz que os homens se tornariam egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados. Você não precisa ir muito longe para ver isto. Como que a sociedade estão vivendo. Principalmente a sociedade que tem um nível mais elevado. E também hoje quase que no geral. E conta que são desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cego de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus, ostentando aparência de piedade, aquilo que o Renato dizia, que lá dentro da igreja tudo bonzinho, mas depois era ajuda. Mas desdenharão a realidade. A ordem é: dessa gente, afasta-te. E esse que é o grande problema. Porque as pessoas se envolvem muito com a deslealdade. E tem muita dificuldade de se unir à lealdade. A Bíblia conta que deles fazem parte os que insinuam jeitosamente pelas casas, enfeitiçam mulherinhas carregadas de pecados, atormentada por toda espécie de vício. Existe um espírito especializado
esse espírito é demoníaco, para trazer a sedução no corpo, principalmente das meninas, principalmente, que estão na sua puberdade, que estão ali desenvolvendo o seu hormônio e saindo daquela criancice para a adolescência. E hoje com uma vasta facilidade, porque as redes sociais, elas inspiram e incentivam essa vida fácil, essa deslealdade, aonde que não se tem mais regra e não se tem mais aquela separação entre o feminino e o masculino, entre homem e mulheres. E elas então acabam sendo enfeitiçadas e atormentadas por toda espécie de vício. E esse é um espírito que pega e não sai com facilidade. Não sai com facilidade. Porque isso emplenha no sangue. Isso vai somando pela quantia de relacionamento, pela quantia de adultério que se tem. Isso soma através dos prazeres que, ao olho público, são prazeres sociais. Então é social beber, é social embriagar, é social fumar, é social usar droga, é social entrar nas dinâmicas satânicas de descaracterizar o corpo. Tão lindo que Deus te fez, mas te abarrotar de tatuagem, de piercing e de tantas outras bactérias. Pobre dos que não têm o conhecimento e caem nesta situação. Eu atendi um menino que ele chorava. Seu João, eu tenho vontade de morrer quando eu olho pelo meu corpo. Mas amigo, por quê? Você sabe o que é uma morte, meu amigo? Você tem ideia o que é o outro lado da vida para você dizer que você quer morrer com apenas 17, 18 anos? Por que você quer morrer? Aí ele ergueu a camisa e me mostrou rios de tatuagem que ele tinha no corpo. E dizia, isso me incomoda, isso me faz mal. Mas eu fiz isso por uma ignorância, por uma besteira. E isto agora é o que me maltrata, é o que me fere. Porque eu não tenho mais o corpo que Deus me deu. Eu tenho um corpo rebocado das besteiras e das mentiras que eu fiz. E nessa situação, o que você faz? Então eu orientei. Existe um meio, amigo, de anular todas as tatuagens. E na hora que você anular, a referência que o outro colocou em você, cai por terra. E tento explicar assim. Quando você mora numa casa, e mora por um tempo na determinada casa, você conhece a casa, o local, os vizinhos. Você conhece também a qualidade da casa, como conhece também os defeitos da casa. Um dia você muda dessa casa, mas todas as vezes que você passar por perto da casa, você irá dizer, eu já morei nessa casa, antigamente eu morava aqui. Isso é normal, de qualquer um dizer. Mas aquele que adquiriu a casa que você morava, fazer nela uma boa reforma, trocar a pintura, fazer alguma diferença, então aquela casa perdeu a característica que ela dava para você, porque ela foi reformada. Então eu dizia para o menino, vamos cancelar todas essas tatuagens, elas não vão mais apagar, só que elas não têm referência,
quando os filhos das trevas sobrevoam e eles olham essas características, eles vibram, porque isto é um legado que vem dos demônios. Ninguém prega isto, porque isso é muito difícil pregar. E como é uma autonomia demoníaca, ele que descaracteriza o caráter que Deus deu, então eles ficam muito felizes, porque eles têm como ter referência naquela pessoa, por um motivo, porque obedeceu um desejo deles. O desejo dos demônios vem favorecer o desejo da minha carne. E Paulo diz aos romanos que os que vivem segundo o desejo da carne não pode agradar a Deus. Não é que não quer, é que não pode, não tem como. Então é necessário eliminar as obras da carne para receber a ação e a unção do Espírito. Então foi o que eu dizia para ele. E ele teve um conforto tão grande, porque no próximo encontro ele disse: seu João, foi uma graça de Deus. Eu já não sofro mais com essas tatuagens, porque eu já digo, elas não têm mais referência em mim. Então aos poucos, ele foi se conscientizando do erro que fez, mas da graça que recebeu. Então, amados, é isto que a Bíblia está nos dizendo, como a palavra de Deus disse. Deles fazem parte os que insinuam jeitosamente pelas casas, enfeitiçam mulherinhas carregadas de pecados e atormentada por toda espécie de paixão. Então, quando a pessoa está nesse mundo, nessa característica de mundo, então eles entram em qualquer situações que é proposto. Entra naqueles bailão terrível, entra pela bebida, entra pelas tatuagens, faz besteira na vida, como numa faculdade, 4 meninas estavam carregando uma consequência horrenda, porque elas tinham dado o nome delas na sua palma da mão para uma cigana fazer um trabalho para prever o futuro delas. E segundo a cigana, o futuro delas seria uma desgraça, que elas iam casar com um homem, mas que esse homem iria destruir ela, e que ela não ia passar o fim do ano na faculdade, e elas estavam quase doidas. E nessa situação, elas entraram na droga. Então, estavam na faculdade, papai e mamãe pagando a faculdade, e elas nas drogas. Como é duro lidar com essa situação. É o que a Bíblia está dizendo. Eles pegam essas mulherzinhas, menininhas, carregadas de pecados, atormentada por toda espécie de vício. Sempre aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. E a palavra de Deus diz claramente, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração perverso, reprovado pela fé, tentam resistir à verdade. Então, quando você prega essa verdade, a pessoa, em vez de acolher e fazer as orientações, se revolta, assim como Jonas e Jambres, quando Deus propôs para eles que eles tinham que seguir a lei mosaica, e eles não aceitaram, e trouxeram um povo deles, alienando com o povo de Moisés, dizendo que eles queriam fazer parte de um povo hebreu e etc., mas por detrás eles estavam fazendo um complô para destruir a missão de Moisés, e acabaram sendo destruídos. O mesmo aconteceu com Amã, que lutou muito, pediu para o rei Assuero que desse ordem para ele acabar com os hebreus, e acabou ele, quis matar Mardoqueu, fez uma cruz para dependurar Mardoqueu, trabalhando por baixo de um pano, na frente do rei, batendo palma, abraçando o rei, por detrás, aquilo que o Renato falou aqui, por detrás fazendo um complô para matar o rei. E acabou com a vida de 2 servos do rei,
Porque ele estimulou esses caras a envenenar o rei, e deu errado, e o rei mandou matar eles dois, e ele então ficou grandão na corte, mas odiava os hebreus. Deus então faz o quê? A história do Renato. Deus arruma um Judas para eles. E o Judas deles foi a própria mulher dele, que acabou não aceitando ir na festa do rei. E o rei então destituiu ela do cargo e pegou 15 meninas e colocou dentro do reinado. E cada noite ele ia dormir com uma. Aquela que o agradasse seria realmente a rainha no lugar de Vésio, a que rejeitou ele, a ordem dele. E entre uma outra, acabou indo Esther. E ela, quando entrou no palácio, o rei babou por ela, porque ela era linda. E era bonita porque era uma menina de Deus, criada pelo tio. Os pais tinham sido mortos na guerra. E quando ela entrou, o rei cobiçou ela. Mas o rei dormia com ela para ver como seria aquele relacionamento. Mas por ele gostar muito dela, ele fez um pedido. Que ela pudesse pedir alguma coisa para o rei. E ela pediu, se for possível, que antes de nós se casarmos, que você não toca em meu corpo. Isso arrebentou o rei de uma forma que foi uma pancada que ele recebeu. E ele então ficou tão chateado que mandou ela sair de dentro do harém e mandou cuidar dela num lugar e deixou ela 30 dias sem comunicar. As outras meninas todas na expectativa, ver se o rei chamava para ser rainha. Ninguém foi chamado. Mas lá um determinado dia, quando Mardoqueu, tio dela, recebe uma carta para toda a região, que dia 13 de Adar, seria enforcado e morto todos os hebreus. No dia 13 de Adar. 13 de Adar quer dizer, uma sexta-feira, que quando fizesse qualquer pedido nesse dia, então era recebido, teriam esta força, esta guerra seria ganha. E Mardoqueu fez o quê? Mardoqueu trabalhava também no palácio, oprimido por Amã. E quando ele recebe essa carta, ele rasga a sua roupa, veste de saco e vai lá na praça e joga a terra por cima. E nessa altura, Esther ficou sabendo. Tem uma gente sua que está ali se martirizando, literalmente, porque diz que vai matar todo o hebreu. E Esther era hebreia. O rei não sabia que nação ela era, mas o rei gostou dela. Eu gosto de ver como Deus trabalha. Ótimo. E daí? Daí então, alguém vai e diz para Esther: tem um parente seu que está ali fazendo um pampeiro, dizendo que todos os hebreus serão mortos no dia 13 de Adar. E esta carta está escrita, e ele pegou a carta e deu para o emissário levar para Esther. E Assuero não, o Mardoqueu, escreve: minha filha Esther, nossa família, nossa gente está em crise. Nós somos condenados pelo rei matar todos os hebreus no dia 13 de Adar. Como você está aí dentro do palácio, entra lá e faz um pedido para o rei. Mas eu não posso entrar e fazer esse pedido para o rei. Ele não me chamou até hoje. E ninguém pode entrar no reinado enquanto o rei não joga o cetro. Nós temos que ser chamados, e quando chega na porta do reino, ele tem que jogar o cetro.
Se ele não jogar o cetro, nós não podemos entrar. E quem entrar, morre. E Mardoqueu, tio de Esther, disse: qual seria a diferença você morrer dentro do palácio ou morrer junto com todos nós numa humilhação terrível? Mas vai que Deus te colocou aí para salvar a nossa gente. E ela então pensou: se for para salvar a minha família, o meu povo, e eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu vou entrar lá no palácio do rei. Isso é fé. Isso é coragem. E ela então se paramentou, pôs uma roupa bem bonita, se maquiou e foi com aquela decisão: morro por amor ao meu irmão. Diga isso para o lado: morra por amor de alguém. Mas Deus estava com Esther. E os que estavam com ela diziam: não faça isso, é uma loucura. Não existe. Não há nem que eu morra, mas vou. Quando eles batem a porta e avisa: Esther está aqui e queria falar contigo. E abriu a porta. E ele não jogou o cetro. Os emissários gelaram. E ela caminhando em passos, chegou até ele, fez a genuflexão, reverenciou. E o rei pede desculpa de não ter chamado ela. E dá um direito. O que a minha rainha deseja? Nem que eu for a metade do meu reino. E ela foi muito prudente. Se achei graça diante do rei, gostaria de fazer um preparo, um jantar para o Senhor e para o seu sucessor Amã. O que já tinha feito até a forca para enforcar o tio e matar. O pedido da rainha seja concedida. Então, naquela primeira noite fizeram. O que a minha rainha queria pedir com esse jantar? Se não for a molestar o meu rei, gostaria de fazer um novo jantar amanhã. Foi concedido. E no novo jantar, a mãe estava com a bola toda. Eu vou ser rei. Olha, a própria rainha está me valorizando. Agora vai dar para nós acabar com esses hebreus mesmo. No meio da janta, o rei acaba dizendo: qual é seu pedido? Majestade, o que se faz com um homem que tenta matar a vida de um rei? Tal homem tem que morrer. Escuta, majestade, e o que se deve fazer para honrar um servo do rei que tenha muito estímulo? Deve pegar o cavalo do rei, colocar uma veste do reino e desfilar na cidade e mandar o povo gritar: eis o sucessor do rei. A quem deve ser feito isto, majestade? A quem realmente tem os méritos no meu palácio. Então esse mérito deve ser de Mardoqueu, meu tio. Porque Amã já fez uma cruz para matar todos os hebreus. Inclusive eu vou ter que morrer porque eu sou uma hebreia. E também ele tentou a sua vida, do qual 2 servos seus foi morto inocente. Então Amã vai arrumar esse cavalo, vai desfilar, e quem pegou o trono foi o tio de Esther. Queridos irmãos, por isso a Bíblia sempre ensina:
Você quer ganhar na vida? Perca. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Então, esses atormentados e carregados de paixão é o que traz a tristeza e a infelicidade para a face da terra. Queridos irmãos, e a Bíblia nos diz uma coisa muito bonita que está ali no versículo 14. Para adiantar mais, que as horas estão correndo. Tu, porém, permanece firme. Diga para o do lado, firmeza cristão. Naquilo que aprendeste e creste. Renato dizia, para o justo tudo é justo. Está lá em Apocalipse. Mas para o injusto nada é justo. Irmãos, irmãs. Então a Bíblia está dizendo, permaneça firme naquilo que aprendeste e creste. E o que acontece? Às vezes as pessoas aprendem o evangelho certo, com palavras bíblicas certas, e de repente vira contra o certo, e fica naquela história do mesmice, fazendo ou tendo alguma aparência. Então isso é um agravo ao coração de Deus. E a Bíblia diz assim, versículo 15, e desde a infância conhece as sagradas escrituras, e sabeis que ela tem o condom de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Agora leia comigo. Toda a escritura, qual? Toda. É inspirada por Deus. O que ela é e faz? É útil para ensinar. O que mais? Para repreender. O que mais? Para corrigir. O que mais? Para formar na justiça. É minha história. Tem 1 ano de escola, 1 ano e 2 meses. Mas o que a Bíblia está falando é real. Porque o que eu faço, o que eu falo, do que falo e como faço, um homem sem estudo não faria nunca. Mas por que eu faço? Porque a Bíblia me inspira. As pessoas não acreditam às vezes. Teve uma pessoa muito catedrática que chegou a dizer, de onde o Camilote tira esses escritos? Fala para ele que ele pode levar um processo muito grande de estar copiando literatura dos outros. E o amigo disse, não, é ele que faz. É ele que escreve. Não. O que a gente vê nos escritos dele não é de quem não tem estudo. Porque eles não entendem que o Espírito Santo ensina tudo até as profundezas de Deus. Diga isso para o do lado. O Espírito Santo ensina tudo. Tudo. O Espírito Santo ensina. Ensinou eu a escrever, ensinou eu a ler, ensinou eu a fazer música. Ensina eu a cuidar desse povão aí. Não é fácil cuidar de vocês não, viu? Amém? Se você permanecer firme no que aprendeu. Está vendo a palavra? Tu, você também, viu tu? Você já é tu, né? Tu, não é só para tu de Jussara não, é para todos nós. Diga para eles, tu, é para todo mundo, fala. Não é só para mim não. Agora diga, é para você também, Camelote, fala aí. Claro que é para mim também. Tu, porém, permaneça firme naquilo que aprendestes e creste. Se você não crê, não tem como fazer. Sabes de quem aprendeste. Vocês estão vendo que o que a gente prega é baseado na palavra de Deus. Gostaria que você pegasse a palavra de Deus, volte para trás um pouquinho que você vai encontrar 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Quando acharem, digam amém. Capítulo 2 e o versículo 3. É bem pequenininho
capítulo. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 3. Ao achar, digo amém. Lá em Timóteo, a Bíblia disse, nota bem o seguinte. Então é para você anotar. Aqui em Tessalonicenses vai dizer assim, ninguém de modo algum vos engane. Fala para o irmão do lado, você não vai morrer enganado, vizinho. Ninguém de modo algum vos engane. Então você tem que entender que o que está escrito é verdade, é palavra de Deus. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário daquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. E você não pode se abalar por isto, porque você está sendo avisado que isto há probabilidade de acontecer dentro da igreja. Mas a Bíblia está lhe dizendo que você tem que permanecer firme no que você aprende, no que você crê. E essa firmeza não é desprezar, não é sair, não é mudar de igreja. Não. Porque nós estamos sabendo que nos últimos dias isso iria acontecer. Nos últimos dias ia ter muitas devassidões, muitos erros, muitas coisas erradas. E quem faria isso? O adversário, o demônio, que vai levantar contra o teu casamento, contra a sua fé, contra a sua honra. Porque está muito fácil pecar. Fala para o irmão, está fácil demais pecar. Fala. Muito fácil pecar. Está muito fácil. E o que é pior, não é mais feio. Uma vez, lá em 1962, fazia 2 anos que nós morávamos no sul, no Jundiaí do Sul, numa cidadinha pacata, no meio daquela mata virgem, e nós fomos na missa da cidadinha de Jundiaí. E nós era taxados paulistas, porque nós naquele familhão, então papai pegava o carroção com 5 burros, a charreta era do papai com a mamãe com os 2 mais pequenos. E o carroção era aquela camilotada, uma italianada caipira, tudo descalço, só tinha nariz, aquelas camisonas de xadrez, meio encardida. Ai, que saudade disso. Então, dando aquele carroção, 5 burros correndo, tudo na missa. O povo dizia, olha lá os paulistas, olha lá os paulistas. Queridos irmãos e queridas irmãs, mas nós frequentavam aquela cidade. E vindo embora, depois da missa acabou, vinha passando 2 mocinhas. O meu finado irmão Pedro vai, pôs a mão na cabeça dela e disse, ô princesa. Ah, mas não demorou 1 hora, tinha 2 polícias lá em casa. Seu Camilote, você é da turma dos paulistas, um filho seu desonrou uma menina. Foi duro para o homem não ficar preso. Ele não fez nada, de cima da carroça, ele colocou a mão na cabeça dela. Esse foi o escândalo. Olha hoje, o papai dizia, meus filhos, vocês ainda vão ver casalzinho de namorada andando de mão dada. Diga misericórdia. Misericórdia. E aí ele me dizia, vai fazer isso, viu? Se eu ver você pegando na mão de namorada, pode saber que você leva uma chavada na lagambe.
Diga misericórdia, misericórdia. Então, amados, a Bíblia está nos dizendo, essa desregra, claro que isso também seria um exagero, mas a Bíblia diz que o adversário levantaria contra tudo o que era divino e sagrado. O que é sagrado? O que é consagrado é sagrado. Então, se você é um batizado, você é consagrado. Se você fez a primeira comunhão e comunga, você é consagrado, porque você está com a sagração de Cristo. Então o demônio vai levantar contra você mesmo. Vai levantar contra a tua saúde, vai levantar contra o teu casamento, vai colocar um ciúme de morte no marido ou na mulher. Ela vai lutar até a morte para te tirar do ministério. Ou ela vai inventar que você está traindo ela ou traindo ele. Ele vai atacar teus filhos, teus netos, porque ele está solto. Ele ganhou essa soltura no ano 2000. Apocalipse diz que Deus pegou o demônio quando foi crucificado. O Renato falou muito bem, que ele desceu à mansão dos mortos. E lá ele tirou os mortos que realmente teria condição de continuar vivendo. E continuaram vivendo. Mas os que estavam mortos, sem a condição de vida, voltaram para o abismo infernal. E lá eles estão agora para o julgamento final. Queridos irmãos e queridas irmãs, por conta disso, o Senhor quer que nós vivamos para Ele. Mas o adversário quer que nós vivamos para Ele. A hierarquia demoníaca, elas trabalham organizadíssima. E o alvo dos demônios é dois: a igreja e a família. Esse é o alvo dele. Porque esses dois setores são setores sagrados com Jesus. E uma vez que ele consiga atacar a família, que dificuldade ele teria para atacar a igreja? Como é que ele ataca a família? Ou melhor, como é que ele ataca a igreja? Dividindo a igreja. Dividindo o ministério. Pode ver o rolo que dá dentro da igreja por ministério. Por cantores. Um quer o som mais alto, outro quer o som mais baixo. Um quer mostrar a voz melhor do que o outro. Um faz fofoca do outro. Diga misericórdia. Tem demônio que fica dentro do violão dos cantores. E ali então ele põe um espírito para o cara louvar a Deus assim. E eles dão risada, igual você está dando. E o céu está chorando. Eles louvam o outro em meu nome. Diga para o do lado, você está escutando? Por isso dá muita briga em ministério. Dá muito desentendimento em intercessor. Ele dá sono no intercessor. Ele dá preguiça. Um está rezando, está abrindo a boca sentado lá num canto. Outro finge que está lendo a Bíblia, está nada. Diga para o do lado, vigia, irmão. Olha quanto tempo você fica nas redes sociais. Quanto tempo você fica na rede bíblica? Você é um pai de família. Aonde que você vai buscar orientação para educar teu filho? Mesmo buscando e lutando, você vê os filhos destrabelharem. Imagine você deixando. Então, amados, a Bíblia diz, exatamente no versículo 4, o adversário, ele te odeia. Aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. O templo de Deus é a igreja. Mas o templo de Deus é teu corpo também. Diga para o irmão, teu corpo é um templo de Deus. Fala isso para o irmão. Ou você nunca leu
1 Coríntios 3,16. Não sabeis que o teu corpo é templo de Deus? Se você destruir o teu corpo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Bata no peito e diga: eu sou o templo de Deus. Então é por isso que o adversário quer te derrubar. Quer derrubar teu casamento, quer derrubar tua juventude, quer derrubar o teu trabalho, quer pôr revolta no teu trabalho, fazer você reclamar do que você ganha, lamentar que você ganha muito pouco, que as coisas estão muito difíceis, que você não sabe como vai fazer, chega nervoso em casa, não conversando com ninguém, fazendo barraco. Diga para o do lado: você é barraqueiro, irmão? Diga: misericórdia. Fala aí para o do lado. É o adversário. É o adversário. Amados e amadas, pegue o livro de Jeremias, no capítulo 23. Agora olha para o altar e diga: está escutando, camelote? Porque vir aqui no altar e falar é uma coisa, mas viver é outra. Então a Bíblia pega no pé dos profetas também. Aos profetas, quando acharem, digam amém. Eu disse o quê? Jeremias, deixa eu achar aqui só um momentinho. Só um momentinho. Provérbios, Jeremias, capítulo que? 23, né? Capítulo 23. Se estão gostando, diga glória a Deus. Versículo 9. 23, 9. Aos profetas, diga: escuta, camelote. Parte de dentro de mim o coração, e se me abalam todos os ossos. Não é fácil ser um homem de Deus. Assemelho-me a um ébrio, qual o homem prostrado pelo vinho, por causa do Senhor e da sua palavra santa. Jeremias ficava pé da vida, porque ele pregava, ele anunciava, Deus revelava para ele. Mas o povo não obedecia. Então ele está dizendo: gente, isso me deixa fora da terra. Eu fico como um bêbado, eu não sei mais que rumo tomo. Porque de um lado Deus me impulsiona para pregar, do outro lado a pancada vem. Mas ele não desiste. E ele diz aquilo que também eu digo a esta humanidade. Versículo 10. A terra está cheia de adultério, e está em luto esta terra maldita. Será que o profeta está exagerando? O que vocês acham? Tem adultério na terra? Pouco ou muito? Muito. Você tem ideia quantas pessoas estão vivendo ilicitamente? Quantas? E quantos não têm força de sair dessa situação? Em muitos casos é uma conveniência. Para mim sobreviver, eu tenho que sujeitar isto. E é um engano. Porque o Senhor é o nosso pastor, e nada faltará. Alguém me dizia um dia: eu não posso, porque se eu falar para ele que nós temos que legalizar, porque senão não tem mais cama, automaticamente ele me abandona. E eu disse: você quer ser acolhido por um homem que hoje está aqui, amanhã está fedendo no cemitério, e não quer ser acolhida pelo Deus que te diz que se você morrer assim, você não entra no céu? Será que para você se livrar de um pecado, Deus vai deixar você morrer de fome, de sede, sem roupa? Não, de forma alguma. Agora uma coisa, você vai morrer sem apoio,
de fome, de sede, de tormento, porque se morrer em adultério, você não entra no céu. Diga isso para o lado escutar. Você não entra no céu. E pode o mundo falar contra mim, porque Deus já me revelou isso ao vivo e a cores. E não basta uma revelação divina, como está tudo escrito na Bíblia. Amém? Aleluia. Então é pecado mortal, porque o pecado maior é porque você tem que negar Cristo. Você não pode comungar. Porque comunhão é a entronização do corpo de Cristo no teu corpo. Mas se o teu corpo não está em comunhão, não pode ter comunhão. Então a palavra está por fora, mas o corpo está por dentro. Isto é, meu corpo que é dado por vós. Para manter uma sustentabilidade de Cristo, eu tenho que comer o corpo dele, porque minha carne é uma verdadeira comida e meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, mesmo que morra, eu o ressuscito. E se eu não como a carne do Senhor? E se de repente eu estou em algumas doutrinas que não tem como sendo o corpo, mas representando o corpo. Quem representa não é atual. Então você morre com uma representação, você vai ter que deparar com o verdadeiro. Mas a Bíblia está nos ensinando que o iníquo viria antes de Jesus e nos entraria no nosso sistema, dentro de uma igreja, para que nós o adorássemos como sendo Deus. Amados, temos que ler muita Bíblia e alinhar nossa vida. E o profeta ainda diz claramente, deixa eu repetir o versos 10. A terra está cheia de adultério, está em luto esta terra maldita. As pastagens do deserto ressecaram, os homens correm para o mal, e a iniquidade que lhes dá força. Olha, esses dias eu estava vendo num jornal, os políticos quebrando o pau, saindo no pau, lá dentro do plenário. Que escândalo, que vergonha. Mas já está tudo normal, não tem problema. O versículo 11 diz, são profanos os próprios profetas e os sacerdotes. Ué, tem sacerdote que diz que quem fala mal, ou seja, quem não for do PT, vai para o inferno. Mas eu não estou lá na igreja por causa desse sacerdote. Eu estou na igreja por causa de Cristo. Ele pode ter toda essa filosofia, mas quando ele multiplica o pão, é Cristo que desce ali. Agora Cristo vai julgar os vivos e os mortos. Então ele pode estar fazendo tudo isto e beneficiando os outros. E ele próprio ser condenado, porque Paulo escreve isto. Que na corrida de um estádio todos correm, mas só um levanta a taça. Eu corro, mas sem rumo certo, para eu não cair na apostasia, uma vez que eu ensinei os outros. Na Bíblia tem resposta para tudo. Diga para o irmão, você está escutando, bendito? Então, queridos irmãos e queridas irmãs, por esses oráculos, por essas pregações, é que foi Jeremias para a fossa. Às vezes você vê sacerdote postando copo de cerveja, cigarro na mão, falando de festas estrondosas. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, vamos rezar por eles, mas não siga o exemplo deles, por caridade. Queridos irmãos, a Bíblia diz no versículo 11, são profanos os próprios profetas e sacerdotes. Até no meu templo encontra sua perversidade, oráculo do Senhor. Diga glória a Deus. Por isso o caminho será
como um caminho escorregadio nas trevas, e lá se entrechocarão, melhor leio, e hão de cair, pois precipitarei a desgraça sobre eles, e no ano em que os castigar, oráculo do Senhor. Entre os profetas samaritanos, vêm absurdos, profetizam em nome de Baal e desencaminham o meu povo de Israel. Diga misericórdia. Mas entre os profetas de Jerusalém, vejo coisas hediondas, adultério, hipocrisia. Encorajam os maus para que nenhum se converta da maldade. E meus olhos são todos iguais a Sodoma e seus congêneres, semelhante a Gomorra. Olha a tristeza que Deus sofreu por essa gente. Por isso eu gosto dessa justiça. Eis o oráculo do Senhor dos Exércitos contra os profetas. Olha para o altar e diga: está escutando, Camelote? Claro. Vou nutri-lo com o absinto. Absinto é um veneno mortal. E dar-lhes de beber águas contaminadas. Porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escutarei os profetas que vos transmites vão oráculos. Eu coloquei nos questionários uma parte desses ensinos. Não sei se você respondeu. São visões do próprio Espírito que vos divulgam e não as palavras do Senhor. Era terrível ver a briga que Jeremias tinha com os falsos profetas. Não cessam de proclamar aos que me desprezam, oráculo do Senhor, tudo irá bem para vós. E os que seguem obstinadamente as tendências do coração dizem ainda: nada de mal vos acontecerá. Não, Deus é misericórdia. Esse Camilote é louco, exagerado, radical. Não põe esse homem. Que esse homem não serve? Mas qual deles assistiu à libertação do Senhor? Quem ouviu e lhe escutou a palavra? Quem ouviu e lhe prestou atenção? Diga para o do lado: você está ouvindo, mas está prestando atenção? É o grito da palavra. Ora, eis que explode a tempestade do Senhor, e o seu furor, e a tormenta que redemoinha, preste a cair sobre a cabeça dos maus. E agora você vai vendo as notícias climáticas. Veio um tufão, levou a tudo, morreu, enterrou. Daí a palavra. Olha por quê. Não enviei tais profetas. São eles que correm sem jamais lhes falei. E no entanto, proferiram oráculos. Quantos pregadores se levantou nesse mundo afora? Onde estão eles? A palavra está te respondendo. Houvesse eles assistido à minha libertação, e seriam minhas as palavras que haveriam de proferir, fazendo com que meu povo renunciasse à perversidade de seu procedimento. Porventura, eu sou Deus apenas quando estou perto? Oráculo do Senhor. Não, o sou também quando de longe. Poderá um homem se ocultar de tal modo que eu não a veja? Agora repito aqui que o Renato falou: Deus vê tudo. Deixa eu imitar o Renato. Pode, Renato. Deus vê tudo. Diga: Deus vê tudo. Pode fazer alguma coisa escondida? Não pode. Eu repito 24. Poderá um homem se ocultar de tal modo que Deus não o veja?
Oráculo do Senhor, porventura, não enche minha presença o céu e a terra? Oráculo do Senhor. Diga para o do lado, Deus está aqui, está escutando, hein? Ouça o que dizem os profetas, que proferem em meu nome falsos oráculos. Isso saiu no questionário. Não sei se você respondeu. Tive um sonho. Quanto tempo vai durar isso? Hoje se fala muito na tal visão. Ah, Deus me deu uma visão. Ah, Deus me falou isso. Deus me falou aquilo. Cuidado com isso. Quanto tempo vai durar isso? Julgam esses profetas ao proferirem mentira e as imposturas de seus corações, que irão pelos sonhos que contam uns aos outros, tornar meu nome esquecido do povo, assim como aconteceu a seus pais, que esqueceram do meu nome por causa de Baal, aquilo que pregamos anteriormente, aonde eles foram parar, porque deixaram Deus de lado. Conte os profetas os sonhos que tiver, mas a quem foi dado ouvir-me a palavra, que finalmente a reduza. Quem vem fazer a palha com o grão? Oráculo do Senhor. Não se assemelha ao fogo minha palavra, oráculo do Senhor. Qual martelo que fende a rocha? Ele está dizendo, quando é a minha palavra, ela toca, ela manifesta, ela faz a pessoa mudar de vida. É como martelo na rocha, é como fogo na palha. Eis porque o oráculo do Senhor, vou levantar-me contra os profetas que imitam as minhas revelações, falando a outros. Vou pedir conta aos profetas, cujas línguas não vacilam em proclamar oráculo do Senhor. Por isso está na frente. Ser um pregador, ele tem que ser um enviado de Deus. Não faça isso por tua cabeça, porque dá ruim. Irei contra os profetas de sonhos enganadores, que ao narrá-lo, ludibriam com mentiras e fatuidade a meu povo, quando nem missão lhe outorguei, nem mandato algum, de nenhuma avaliação para esse povo, o oráculo do Senhor. Poxa, já estou terminando. Veja lá, quando esse povo, ou algum profeta, ou sacerdote, vier perguntar-te, qual é um novo fardo do Senhor que anuncias? Dir-lhe-ás, fardo? És tu esse fardo? E dele me alijarei, oráculo do Senhor. E o profeta, e o sacerdote, e o leigo, que ousar dizer, oráculo do Senhor, ou o castigarei, do Senhor, eu o castigarei, assim como a sua família. Eis como entre vós deveis exprimir-vos. Que respondeu o Senhor? Que disse o Senhor? Não repitais, porém, oráculo do Senhor. Porquanto tal palavra tornar-se a um fardo para cada um, já que deturpais o sentido das palavras de Deus. Ao profeta dirás, portanto, que te respondeu o Senhor, que te disse o Senhor. Se, porém, empregardes estas palavras, oráculo do Senhor, sendo que vos adverti de que não as deveis repetir, por tal motivo, erguei-vos-ei qual um fardo, e longe de mim vos lançarei, bem como a cidade que vós e vossos pais haviam outorgado. Eu vos afligirei com um perpétuo opróbrio, uma eterna vergonha inesquecível. Palavra da salvação. Tudo isso aconteceria nos últimos dias. E tudo isso nós já estamos vendo. Falsos oráculos, vendo pessoas pregar ou dar visões e revelações
sem a ordem de Deus, sem servindo de Deus. Então, amados, é muito sério a missão que nós exercemos, é muito sério. Mas levando ela a sério, como já foi dito, se guardaste o que aprendeste e creste, então você terá a salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor, diga. Amém. Olha para do lado, diga, o recado foi dado, vizinho. Eu não sei como é que você vai fazer de hoje em diante. Diga para ele, eu não sei como é que você vai fazer de hoje em diante. Fala. Falou isso para ele? Não sei como você vai viver de hoje em diante. Fala isso. Mas enganado você não morre. Diga. Ficamos de pé. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que fez minha vida mudar. Eu tenho um Deus que de glória me preencheu. Por isso eu sou feliz. Feliz é quem tem um Deus como eu. Pega no tom dos 6 aí, Alexandre. Eu tenho um Deus. Nossa, é bem mais baixo. Deus que cuida de mim. Que legal. Eu tenho um Deus Que fez minha vida mudar. fez minha vida mudar. Eu tenho um Deus que de glória me preencheu. Eu tenho um Deus Que de glória me preencheu. Por isso eu sou feliz. Feliz é quem tem um Deus como eu. No meu passado tudo acontecia, a gente não tinha como mudar. A enfermidade, a epilepsia, quase todos os dias vinham me atacar. assim eu sofria, quase que Assim morria. eu sofria, quase que morria de tanta dor. Com isso, amigo meu levou-me no encontro com ele, e foi nesse dia que veio o meu Deus. É vocês, eu quero ouvir. Um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que fez minha vida mudar. Que fez minha vida mudar. Eu tenho um Deus que de glória me preencheu. Eu tenho. Por isso eu sou feliz. Feliz é quem tem um Deus como eu. Amém. Você é feliz, Sabrina? Eu sou feliz. O Alexandre é feliz? Eu sou muito feliz. Você é feliz com a Sabrina? Muito mais ainda. Quartinho de vidro. Quartinho de vidro. Esse é o casal quartinho de vidro. Então a gente pode até dizer assim, né? Felicidade chegou. Será que a minha felicidade vai chegar? Vai Nem sim. sequer se apresentou. Foi entrando de mansinho. Amém? Estenda vossas mãos. Eu vou dar a bênção final do encontro. Vocês são bem livres. Nós agora vamos jantar. Depois da janta, eu vou divulgar o meu livro. Algumas pessoas vão estar falando alguma coisa. É um filho que está nascendo em minha vida. Vocês não têm ideia o que é sentar numa escrivania e escrever um livro. A gente ficou 2 semanas, né, Thalita? Com a jornalzinho.
quase matei ela. Porque essa geração de hoje, eles são muito bacatela. Como é que fala? Como? Esse negócio aí. Eles cansam. Nutella. Eu falo bacatela, não é bacatela? Olha que ingrato, né? Que ingrato, né? Não, eles cansam, Alexandre. Eles cansam. Eu não sei como o povo de hoje cansa. Gente, às vezes eu sento 5 da manhã. Eu vou até a noite escrevendo. Mas é uma delícia escrever. É bom. É muito bom ler. Olha, nesse intervalozinho eu ganhei um livro da estúdio lá, como é que ela chama? Esqueci o nome da menina lá. Com 200 páginas. E eu li numa semana. Mas é tão bom, que a leitura te eleva. A leitura é muito bom. E eu pego um livro, o que é isso, Xará? Então dê para Lidiane e Raquel, faz favor. É ela que está, ela ou a Priscila, porque se eu pegar vai sumir, depois é um problema sério. Entrega para ela. Faz favor, elas que estão pegando os questionários. Então, gente, é muito bom escrever, é muito bom ler. Quando você vai lendo, você vai vendo história. Eu amo livro de história, de acontecimentos, é lindo demais. E se tem um livro que conta história fantástica, é esse aqui. A Bíblia é demais. Como é delicioso ler Bíblia. Você vai lendo, você vai tirando no assunto, você não quer parar. Diga para o irmão, lê mais a Bíblia, vizinho. O Senhor esteja conosco. Avisos finais. Quem precisa de pouso, depois procura o baiano ali na portaria. Também, as pessoas que quiserem, às vezes, que a gente autografa o livro, eu vou estar à disposição, assinando, como uma lembrança que vocês estão me dando de eu ter esse trabalho. Eu agradeço muito àqueles que ficarem até o fim. Quando tudo terminar, a gente só dá uma benção final e vamos embora, que amanhã às 8 horas começa tudo de novo. E já despedindo, porque depois vem o livro e termina, gostaria que vocês rezassem essa noite um Pai Nosso para o meu pezinho. Diz que ditosos são os pés dos mensageiros que anunciam a paz, né? Mas o meu não está muito ditoso, não. O meu está doloroso. Mas eu vou vencer em nome de Jesus. Então, antes de deitarem, vocês rezam um Pai Nosso para o meu pé. Tá bom? Senhor, toca no pé do camilote. Só isso. E reza um Pai Nosso. Deus vai te ouvir e vai me dar força. Estenda a vossa mão. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, desça sobre todos nós